Graça e paz, meus irmãos, como tem sido o domingo de Páscoa. Estamos trazendo à nossa memória a ressurreição de Cristo, não é? E hoje pela manhã já estivemos aqui, um momento muito agradável. Tenho certeza que os irmãos foram edificados com o que até aqui aconteceu. Entregamos a nossa adoração, nosso louvor ao nosso Senhor. E mais uma vez, nesse momento, estamos aqui reunidos, não somente nós aqui presentes, mas também os irmãos que se encontram nas suas casas, nas suas residências, onde quer que seja, online, juntamente conosco aqui para continuarmos o nosso momento de culto, nosso momento de adoração ao Senhor. Amém? Irmãos, além dos avisos que já foram publicados, os avisos que estão no boletim e também de forma de vídeo, nós temos de lembrar os irmãos que no próximo domingo, pela manhã, às 9 horas da manhã, ocorrerá o batismo. Mais alguns irmãos nossos confessarão a sua fé publicamente, diante de nós, diante dos familiares e principalmente diante do nosso Senhor. Tá bom? Então, seria muito bom que os irmãos pudessem vir e testemunhar esse momento de declaração de fé dos nossos irmãos. Nós já fizemos isso e agora chegou a vez de mais alguns irmãos. 6 irmãos confessarão a sua fé publicamente ao nosso Pai, ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Amém? Aqueles que quiserem e puderem, por favor, coloquem-se de pé, abram a Bíblia no Evangelho de Lucas, em seu capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Eu mesmo lerei do 1º ao 6º versículo. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-se-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Vamos orar? Pai querido, reconhecemos, Senhor, a sua vitória na cruz. Reconhecemos, Senhor, a sua soberania e que o Senhor está entronizado à direita de Deus nosso Pai. E que por meio da sua ressurreição, o Senhor nos tornou justos e o Senhor se tornou vitorioso. E nós, em Cristo, recebemos a bênção da sua vitória. Muito obrigado, Senhor, por ter nos alcançado, por ter se mostrado a nós, por ter nos reunido aqui nesse lugar de oração, em sua casa de oração, para juntos cultuarmos o seu nome. Somos gratos por todos os irmãos aqui presentes, que vieram cultuar ao Senhor, juntamente com cada um de nós. Aceita, Senhor, a nossa adoração. Aceita, ao Senhor, esse culto que prestamos a Ti. E que o Senhor cada vez mais se faça presente em cada um de nós. E nos transforme ao ponto do homem, da mulher, da sua criação, poder enxergar a sua pessoa através do nosso viver. Em nome do nosso Senhor Jesus oramos. Amém. Podem sentar. Paz e graça. Queremos apresentar ao Senhor
um culto de gratidão, um culto de alegria pela vitória dele sobre a morte. A razão da existência nossa e a razão da nossa fé é exatamente essa, que ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós cremos nisso e nós dizemos por isso. Hoje o culto tem essa pegada de gratidão, de louvor, de alegria da nossa alma apresentando-se ao Senhor. Tá bom? Eu queria convidar a Ieda, ela tem uma palavra para dar à igreja. Graça e paz, amada igreja, amém? Amém. Que bom, gente. Como eu fico feliz cada vez que eu venho aqui. Não me canso nunca. Deus é bom. E ter vocês comigo na caminhada, melhor ainda. Eu quero rapidamente contar para os irmãos no meu ministério lá em Fortaleza. Né? Alguns irmãos estão me perguntando, e aí? Já foi para o sul? E o frio? Gente, eu estou com frio aqui, imagina lá. Mas eu tenho que dizer aos irmãos, assim como lá em Atos 16, a Bíblia fala que o Espírito de Jesus impediu que Paulo fosse para a cidade de Mísia e de Bitínia, né, e aquela região. Assim o Senhor fez comigo. Então, eu não estarei indo para o Rio Grande do Sul. Mas eu convido os irmãos para estar comigo em oração, porque nós estamos conversando e estamos determinando para onde eu irei. Porque aonde eu estou, o Senhor tem abençoado muito. A igreja deixou de ser uma igreja de revitalização, né? Uma igreja que está crescendo. Quando vocês forem para Fortaleza, vão lá conhecer a nossa igreja. Vocês vão ver que gracinha que ela está. E agora o Senhor está me direcionando para um outro campo. Nós não sabemos ainda, estamos conversando, estamos orando, mas eu gostaria de convidar a igreja para continuar orando comigo. Tá? E eu quero agradecer muito, porque os irmãos têm estado comigo, têm orado, têm me acompanhado, têm ligado, têm mandado WhatsApp. Gente, vocês não sabem o quanto isso é importante. Então, eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês. Muito grata a Deus pela oração que vocês fazem. Eu sei que vocês têm até um grupo de oração só de missões, né? Pois é, Deus está ouvindo a oração de vocês. Uma outra coisa que alguns estão me perguntando, Ieda, e aquele acontecimento lá, que entrou gente lá na igreja e tal. Deus cuidou de mim, gente. O bandido entrou, saiu, e Deus guardou, e não aconteceu nada comigo. Eu estou aqui linda, maravilhosa, bela, sorridente. E sabe por quê? Por causa das orações de vocês. Deus é bom. Deus é muito bom. E como diz o pastor, hoje é um dia de gratidão. E eu estou aqui para agradecer. Agradecer vocês, porque vocês oram por mim. E isso é tudo. Sem vocês, eu não consigo fazer nada. Sem vocês, nada vai dar certo. Porque vocês estão na caminhada, orando comigo, intercedendo por mim, né? E às vezes me animando, e às vezes me motivando. Então, louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada irmão. Da vida da igreja, da vida da liderança da igreja, que também tem estado junto, na vida do Ministério de Missões, que caminha comigo. Muito obrigada. Que Deus abençoe. E continue orando, porque aí quando eu tiver um novo campo, eu vou vir aqui para dizer, gente, agora nós vamos para tal lugar. Aí vocês vão comigo também. Combinado? Deus abençoe. Obrigada, pastor. Por gentileza, abra sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Quero convidar o presbítero Roberto Vieira, líder do Ministério de Missões e Expansão da Igreja. Ele tem um recado para nos dar. Após o seu recado, nós vamos ler esse texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 9, versículo 6 até o versículo 10. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Tenho um recado do Ministério de Missões. Pediu o meu time, por favor, para passar os slides ali. Hoje nós estamos comemorando a Páscoa do Senhor, né?
a morte e a ressurreição de Cristo para nos salvar. E essa mensagem, irmãos, tem que ser passada para todos os povos. Todos os povos precisam ouvir a respeito dessa salvação, dessa tão grande salvação. E os irmãos estão lembrados desse casal aí? Eles estiveram, é o pastor Johnny e a Alinécia. Eles são da etnia ticuna, estiveram aqui há poucos anos atrás, fazendo estágio aí com o pastor Expedito, não é? Eles fizeram o curso de preparação ali em Mariporã e são obreiros da APEC, de um projeto da APEC chamado Evangelismo de Crianças Indígenas. Então, eles trazem os indígenas, que já são pastores, no caso, para fazer esse curso ali, e eles voltam depois para a sua tribo, para ali evangelizar as crianças. Então, é o caso desse casal. A etnia ticuna, ela fica no Alto Solimões, boa parte no Brasil, a maior parte no Brasil, mas também existem indígenas no Peru e na Colômbia, dessa mesma etnia. Para eles não tem fronteira, eles vão visitar, FUNAI não pode proibir eles de irem lá, eles sabem a língua, eles sabem a cultura, eles são perfeitamente habilitados para fazer esse trabalho ali. E o que nós estamos fazendo? Uma campanha agora para a compra de uma canoa, pode passar. Eles já têm o motor dessa canoa, que foi comprada há coisa de 1 ano e pouco atrás, quando eles tinham uma canoa emprestada. Então, tem esse motor aí que a igreja ajudou eles a comprarem. Tá? Eles precisam da canoa, não é? Agora eles precisam da própria canoa, porque a canoa emprestada tiveram que devolver. Então, agora, para eles irem às aldeias, eles têm que alugar uma canoa. Então, é a hora da gente fazer um esforço aqui. A canoa custa R$9.000, eles já têm 1.500. Então, nós estamos fazendo essa campanha para conseguir os 7.500 a mais que faltam aí, não é? Nós vamos fazer esse esforço aí. Se Deus quiser, até o 1º domingo de maio, a gente levanta esse valor e entrega para eles, não é? Como crerão se não há quem pregue, não é? E como pregarão se não forem enviados. E no caso deles ali, irmãos, eles precisam de uma canoa para ser enviado realmente, para chegar nas aldeias que são ao longo dos rios ali da Amazônia, do Alto Solimões, não é? É um casal esforçado realmente, e nós assim pedimos que a igreja não só contribua. O irmão que quiser participar, então, coloque no envelope escrito aqui, campanha da canoa. Tá? Assim os irmãos tesoureiros vão saber que se trata dessa campanha. Pode colocar o valor que Deus colocar no seu coração, não é? Nós vamos reunir tudo aqui até o 1º domingo de maio. Se você faz depósito direto no banco, não é? Só dá um recado para o tesoureiro, se você precisar tem os dados aí das contas bancárias no boletim da igreja, né? Tanto a conta de missões quanto a conta da igreja, pode escolher qualquer um. Só avisa o tesoureiro que aquela oferta é para a campanha da canoa, tá bom? Se você não tem o contato do tesoureiro, pede na secretaria da igreja que a Gabi passa para você. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Roberto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Quero convidá-los a colocarem em si em pé para esta leitura. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça,
apenas até aqui. Ainda em pé, nós temos o hábito de adorar o Senhor com os nossos dízimos. E isso nós aprendemos na palavra de Deus. Nesse momento nós queremos oferecer a Ele, em gratidão, com alegria, não com pesar ou com tristeza, o fruto dos nossos rendimentos, a excelência das nossas primícias, oferecer e consagrar ao Senhor como adoração. Aqui o texto diz que quem semeia pouco, pouco ceifará. O que semeia com abundância ceifará. É uma lógica da plantação, é uma lógica. Nós queremos oferecer ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas para que a obra do Senhor seja mantida. Então nós vamos cantar um cântico e durante esse cântico os irmãos podem trazer os seus dízimos. A grande maioria hoje faz pela internet, o que é infinitamente mais fácil, mais seguro, mais tranquilo, mas existem alguns irmãos que preferem colocar o seu dízimo no envelope e trazer. Aqueles que assim preferem terão a oportunidade nesse momento, tá bom? Obrigado. Ainda em pé, vamos orar em agradecimento, vamos entregar toda essa oferta, os dízimos, para a obra do Senhor, pedir a bênção dele para tudo isso. Senhor Deus e Pai, somos gratos ao Senhor por nos dar a oportunidade de sermos participantes da sua obra. Entregamos, Senhor, toda essa oferta, todos esses dízimos diante do seu trono. E que a mesa administrativa, Senhor, juntamente com os demais líderes desta igreja, possa utilizar, ó Pai, esses recursos para a tua obra. Que o seu nome seja honrado, que o seu nome seja glorificado, que o seu evangelho seja pregado, que os necessitados possam ser cuidados e que a sua obra se perpetue, Senhor, como tem sido, até que o Senhor volte e venha nos levar para junto de Ti para toda a eternidade. Essa é a nossa oração, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Agora as crianças vão participar desse culto de adoração, juntamente conosco. Amém.
ficar aqui. Cadê, mano?
Os irmãos, convido para abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 19. Vamos ler do verso 25 ao verso 30. Evangelho de João, capítulo 19, versos 25 a 30. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Vamos louvar ao Senhor? Os irmãos responsáveis pelo louvor. Vamos louvar ao Senhor com alegria, saindo do nosso coração, espontaneidade. As crianças são professores nisso para nós. Certo? Amém. Boa noite, irmãos. Vamos, aqueles que puderem, se colocar em pé, para que nós possamos louvar ao nosso Deus com cânticos, com hinos. Faremos um medley, que é um pedacinho de cada um dos nossos hinos queridos de Páscoa. Estamos aqui hoje celebrando a Páscoa, o cumprimento da missão de Cristo junto à humanidade, que permitiu nossa reconciliação com Deus. Ele viveu como homem e, por ser filho de Deus, não cometeu pecado. Morreu no nosso lugar e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Vamos louvá-lo por isso. Seu triunfo, meu gozo será.
irmãos podem sentar e o coral, então, agora vai assumir a palavra.
Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 4, 5 e 7. Precioso Deus, eu vejo com pesar tua dor, as mãos e os pés feridos com furor, espinhos que com ódio a fronte a coroa, por teu sofrer eterna vida dá. E com meu ser irei pra sempre te adorar, com minha voz louvar e proclamar, pois eu bem sei que era meu o teu lugar, mas salvação vieste ao homem ofertar. Precioso Deus, eu vejo com pesar tua dor, as mãos e os pés feridos com furor, espinhos que com ódio a fronte a coroa, por teu sofrer eterna vida dá. E com meu ser irei pra sempre te adorar, com minha voz louvar e proclamar, mas eu bem sei que era meu o teu lugar, mas salvação vieste ao homem ofertar. Mas salvação vieste ao homem ofertar.
Everton. Everton. Muito obrigado. Eu quero agradecer a presença dos irmãos hoje aqui. Muito obrigado. Quero agradecer os ensaios que foram feitos. Obrigado. Muito obrigado. E quero convidá-los a pensar um pouco nesta frase aqui. Está consumado. Não sei como é que você encara a realidade desta frase, ou o que é que ela diz para você acerca da sua fé, da sua experiência. Eu queria pensar um pouquinho sobre isso daqui, tá bom? Por favor, abra a sua Bíblia em João, capítulo 19. Obrigado. João, capítulo 19. Muito obrigado. Versículo 28. João 19, 28, 29 e 30. Só 3 versículos, uma vez que já foi lido no começo do culto. João 19, 28, 29 e 30. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando-se a cabeça, rendeu o espírito. Vamos orar? Por favor, ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, por Jesus Cristo, o teu Filho, que nos abriu o caminho para podermos nos apresentar ao Senhor, suplicamos que o Senhor fale conosco, dentro da nossa realidade. Por favor, Senhor, fale bem claro, de forma que possamos entender e te obedecer. Obrigado por tudo que já foi apresentado aqui. Obrigado. Agora, Senhor, toma em tuas mãos o teu servo e fala por nós através dele. Fala assim a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Está consumado. Acabou. A conta está paga. Está tudo feito. Não há necessidade de acrescentar mais nada. É provável que você já tenha falado isso. Há algum tempo a sua mãe disse: querido, vá no mercado e compre esse item, esse e esse. Você foi lá, comprou, pagou e trouxe para a mãe e disse: mãe, fiz. Está feito. Aí foi fazer as suas coisas. É provável que também que você tenha recebido a ordem do seu pai para lavar o carro. Aí você foi todo animado e lavou o carro, e depois tudo limpinho, tudo bonitinho, você disse: pai, terminei. Semana passada eu fiz uma faxina com a Beth em casa. Eu faço toda semana. Eu tenho a minha parte. Eu faço a minha parte. Terminada a minha parte, eu grito: terminei! Obra concluída! Obra acabada! Pronto! Aí eu vou para as minhas tarefas. Você é provável que tenha visto na televisão aquele prato bonito. Aí você resolveu fazer aquele prato. Correu na internet, pegou lá a receita
e com muita dificuldade, traz uma coisa, põe outra coisa, esquenta, desesquenta, põe na geladeira, tira da geladeira. Quando estava pronto, você disse: família, pode chegar, está tudo pronto. Aí eles chegaram e participaram da refeição que você fez. Está pronto. Me lembro que um dia desse, nós fomos para um restaurante com muita gente, e um de nós saiu assim como que meio escondido, foi até o caixa e disse assim: a conta do 19. Aí essa pessoa foi lá e pagou a conta todinha, de todos nós. Aí chegou na mesa e disse assim: está tudo pago. Ninguém precisava mais pagar nada. Esta é a ideia do consumado. O grande problema é que quando você diz assim: terminei, concluí, está feito, limpei, pronto, vou descansar, ou vou para as minhas tarefas, isso não quer dizer que a obra que você fez está terminada. Não está. Porque no mês seguinte, a sua mãe vai dizer: filho, tem que comprar isso, isso e isso. Você vai dizer: mãe, peraí, no mês passado eu comprei. Ou o pai chama você no mês seguinte para lavar o carro, e você dizer: pai, no mês passado eu já lavei o carro. Quer dizer que tem que lavar de novo. Ou então, eu chego para a Beth e falo: Beth, a casa está limpa. Eu limpei, agora só daqui a 1 ano de novo. Não funciona assim. A minha obra, por mais perfeita, por mais concluída que esteja, ela vai precisar de uma renovação, de uma melhora, porque ela vai sujar, eu vou ter fome de novo. Por mais concluída que seja a nossa obra, ela vai estar precisando de uma outra conclusão. Não é assim? É assim com todos nós. Só o Senhor Jesus pode dizer: está consumado, e não precisar de acréscimo nenhum. A obra está concluída, não há necessidade de nenhuma reforma. Você não pode chegar para o pai e dizer: pai, eu lavei o carro no mês passado, por que ele lava de novo agora? Embora a vontade de falar seja essa. Quando a Beth me diz: sexta-feira é dia de faxina, eu tenho vontade de dizer: na semana passada eu fiz isso. Não serve, porque a obra concluída por mim ou por nós, ela vai precisar sempre de uma outra. Eu participei de algumas festas de formatura. Quando que é a última festa de formatura? Nunca. Você faz a formatura no 1º grau, no 2º grau, na faculdade, na pós-graduação, depois na pós-graduação, depois na outra pós-graduação, aí vem o doutorado, aí vem outro doutorado, aí vem o pós-doutorado. Nunca chega, nunca basta, nunca é a última formatura, nunca, porque a obra que é colocada a nós, ela não tem fim, ela vai precisar sempre de um outro ajuste. Essa frase dita por Jesus, ela é interessante a partir do versículo de número 25, e junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, tia de Jesus, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir as Escrituras, ele falou a penúltima frase da cruz: tenho sede. Cumpriu-se toda a lei. Tudo o que precisava fazer, ele viu. E ele fez, ele cumpriu. Lá na cruz, a penúltima palavra foi: tenho sede. Estava ali, diz o texto de João, uma vasilha com vinagre. Numa outra ocasião eu explico por que essa vasilha estava ali e o que era essa vasilha, o que continha nisso. Eles então pegaram uma esponja, molharam naquela vasilha, colocaram numa ponta de lança
e colocaram na boca de Jesus. Ele bebeu e falou a última frase: está consumado, está tudo pronto, está tudo pago. Ninguém precisa acrescentar nada mais. Eu queria pensar um pouquinho com vocês, porque está consumado, só Jesus poderia falar, ninguém mais. Ele viu, faltava algo, faltava o vinagre. Ele falou: tenho sede. Penúltima palavra. Concluída a obra, ele disse: está consumada. Reclinou a cabeça, rendeu o espírito e foi para a casa do Pai. A obra do Senhor foi concluída. Abra, por gentileza, Hebreus 10. Hebreus 10, versículo 12. Esse texto é para você sublinhar e nunca esquecer. Hebreus 10, 12. Veja o que é consumação. O que é estar concluída toda a obra. Nesta vontade, 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Está consumado, ele sentou. No templo não tinha cadeira. Nenhum sacerdote poderia dizer: terminei a obra, eu confessei todos os pecados, eu paguei por todas as culpas, agora ele pode sentar. Nenhum sumo sacerdote poderia assentar após o seu exercício do seu trabalho. Só esse sumo sacerdote, concluída a obra de uma vez por todas, ele diz para o Pai e diz para mim: está concluída, está terminada, está tudo pago, podem entrar agora. Está feita a obra. Dito isso, ele pode se assentar à destra do Pai, porque nada precisa ser acrescentado. Tudo o que era preciso, ele pagou na cruz. Tudo o que era preciso. Agora, só nos resta entender. Nunca um sacerdote poderia sentar-se, até porque não havia cadeira lá. Ninguém entenderá Deus, ninguém, sem a obra perfeita da cruz. Ninguém se aproximará de Deus sem a obra perfeita da cruz. Ninguém vem ao Pai senão pela cruz. A única ligação entre eu e o Pai é a cruz. Por isso eu amo essa cruz. Por isso, eu, Waldenberg, não o pastor, eu amo tanto essa cruz. E no dia em que vocês ou alguém vierem ao meu velório, cantem o hino 110. E depois do 110, cantem o 110. E depois do 110, cantem o 110. E depois do 110, cantem de novo o 110. Porque naquele dia, a minha cruz foi trocada por uma coroa. Naquele dia, não uma coroa de espinho, mas uma coroa de glória. Eu creio nisso, porque ele disse: está consumado. Ele pagou pelo meu pecado. Foi o meu pecado que o levou à cruz. Aí o sábado eu fiquei com aquele sentimento de culpa o tempo inteiro, o tempo todo, calado, chorando, porque ele pagou pelo meu pecado. O meu pecado o levou à cruz. Mas no domingo, ao ouvir que ele ressuscitou, veio uma alegria indizível, porque ele tirou de mim a culpa. Ele ressuscitou. Esta é a notícia que precisa ser espalhada para todas as pessoas. Ele ressuscitou. Não há por que eu completar nada ou sentir culpa, porque o meu pecado o levou à cruz. Ele venceu a morte. Está consumado. Só ele poderia falar. Quando eu falo, eu vou precisar de uma reforma. Vou ter que fazer a faxina de novo. Vou ter que pintar aquela casa outra vez. Vou ter que limpar a louça de novo. Eu não entendo por que isso. Sempre que se come, tem que se lavar a louça. Sempre que se come, tem que se lavar a louça. Mas eu lavei ontem. Mas lavei antes de ontem. Eu fiz faxina sim. Por que tem que ir no mercado outra vez? Porque a nossa obra nunca está plenamente concluída. O que foi feito ali na cruz foi terminante e foi terminado. A cruz foi
uma decisão tomada antes mesmo de toda a criação fosse formada. Haja cruz, foi a primeira palavra dita. Depois haja luz. Antes, haja cruz. Se não houver cruz, não haverá luz. Se não houver cruz, não haverá salvação. Se não houver cruz, não haverá paz. Toda luz veio a existir após o haja cruz. Toda paz veio a existir após o haja cruz. Todo o louvor procede depois do haja cruz. Então, está consumado. Aleluia. Primeira frase é essa. Segundo, está consumado fala do maior e da maior expressão de amor já visto. A cruz revela amor, que somente pelo qual o homem encontrará razão para viver. Estes dias eu conversei com alguém que pertence ao Clube dos Mal-Amados. Pela manhã, o pregador falou do Clube das Pedras, de gente que só fala de pedra. Agora eu queria pensar que existe um outro clube, paralelo ao Clube das Pedras, é o Clube dos Mal-Amados. Aquele povo que nunca está satisfeito com nada. De gente que está zangado com tudo e brigado com todos. Que não encontra razão para existir, que não sentem amor e não expressam amor. Que não sentem-se valorizados e não valorizam nada. Até acham que o seu planeta não é esse. Conhece gente assim? Zangado com tudo. Mal-humorado com todos. Nada os satisfaz. Tá bom, mas... Parece notícia de televisão. Quando a televisão vai dar uma notícia boa, ela diz, mas... Nunca basta, nunca chega, nunca é suficiente. O Senhor Jesus lá na cruz disse, está consumado. Essa foi a maior expressão de amor já encontrada. Ele mostrou amor a todos, inclusive a esses que pertencem ao Clube dos Mal-Amados. Está consumado. O sangue não é um líquido, mas uma oferta de amor de Jesus para com todos nós. A nossa salvação não está no fato de que ele sofreu. Não. O sofrimento não produz salvação. A nossa salvação está em fato em que ele morreu. E morreu e foi sepultado. Morreu mesmo. Quando vieram para quebrar os seus ossos, para acelerar a morte, os soldados quebraram os ossos do primeiro, os ossos do terceiro. Quando foram no meio para quebrar, perceberam que ele já estava morto. Para certificar-se da sua morte, pegaram uma lança e traspassaram entre uma costela e a outra. Aí saiu sangue e água. Numa outra ocasião a gente pensa nisso. Sangue e água. Verificou-se então a exatidão de sua morte. Eles queriam que o corpo não ficasse o sábado inteiro, uma vez que se passasse das 6 horas da tarde, não poderiam mais tirar porque aquilo era trabalho. E eles não trabalham no sábado. Então pediram para acelerar a morte, quebrando a canela. Eles não tinham mais como suspender, porque a morte de cruz é uma coisa horrível. Eles se sustentam em cima do prego que fica no pé, porque eles não conseguem respirar. Não conseguem. Aí eles apoiam ali, respiram e soltam. Apoiam ali, respiram e soltam. Quando lhe quebram as pernas, ele não tem mais como apoiar e morre por asfixia. O Senhor Jesus não morreu por isso, porque saiu água de onde lhe furaram. Foi uma morte de amor. O que ele fez por amor, por pleno amor. Está consumado, portanto, é a maior obra de amor que alguém pode imaginar. A cruz para nós é salvação. A cruz para mim é salvação, porque nela o Senhor pagou o preço do meu pecado e ressuscitou para tirar de mim a pena da culpa. A cruz é um ato de amor. João 3,16 é verdade, portanto, está consumado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que providenciou para mim a salvação. E ela foi através da morte de seu Filho Jesus.
Lá na cruz ele ouviu várias vezes: você não é o Salvador? Desce daí, salva-te a ti mesmo. Você não é o Salvador? Salvou a tantos. Salve-se a si mesmo. Essa era a tentação para que ele fizesse algo por si mesmo. E ele suportou, revelando o seu amor. Ele decidiu amar a mim, mesmo que isso o levasse à morte. Portanto, foi um ato de amor. Está consumado é um ato de amor. Por fim, está consumado é um ato de perdão. Por um só homem entrou o pecado no mundo. E por um só homem entrou também o perdão para os nossos pecados. A cruz de Cristo foi o instrumento que Deus usou para nos perdoar, para que nós fôssemos salvos. A cruz não aconteceu para que os meus problemas fossem resolvidos. Não. A cruz não aconteceu para que as minhas enfermidades fossem curadas. Não. A cruz aconteceu para que eu fosse perdoado e assim fosse para o céu. É essa. A ideia da cruz é essa. Ele morreu para pagar os meus pecados. Os meus e os seus. Jesus ouviu várias vezes: desce daí. De gente que ele havia beneficiado. Gente que ele havia abençoado. Mas ele permaneceu firme. Decidiu amar e amar até o fim. Estamos no cenário de crucificação. Lá abaixo da cruz tinham soldados. É provável que um de nós estejamos nessa classe. Abaixo da cruz tinha Herodes e Pilatos. É provável que um ou outro de nós estejamos nessa classe. A multidão e também Barrabás. Nós vamos nos encontrar em qualquer um desses. E o Senhor morreu para salvar todos indistintamente. Não foi só para salvar os discípulos, mas a todos quantos creram nele. A todos quantos crerem nele. Hoje, amanhã. É por isso que a Páscoa é tão importante. É por isso que eu não posso trocar isso por nada. É por isso que eu não posso negociar isso. Não tem como negociar isso. Eu não posso. É uma afronta à minha alma negociar o valor da cruz. É uma afronta a Deus negociar os valores da cruz. Aquele lugar era meu e ele assumiu. A morte era minha e ele viveu. Viveu a minha morte. Por mais estranho que possa parecer a frase, ele viveu a minha morte, para que eu vivesse a sua vida. Eu só posso viver a vida dele porque ele morreu a minha morte. Então nós não morreremos. A morte para a gente não tem o mesmo significado do que a morte para aqueles que não creem ainda. É por isso que Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz para eles de forma muito clara: para que vocês não tenham tristeza sobre tristeza, e explica o que acontece na transformação. Curve sua cabeça, por gentileza. Lá da cruz, o Senhor Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Cristo ter morrido na cruz foi também para declarar em alto e bom som: perdoa-lhes. Agora sim, perdoa-lhes, está consumado, está pago, está tudo feito, perdoa-lhes. Numa expressão de amor ele fez isso. Ele concluiu a obra. Ela não precisa de nenhuma reforma. Ele não precisa de nenhuma outra morte. Não há necessário nada, não acrescentar nada. A obra foi perfeita, foi completa, está pronto. O que é que eu vou fazer então? Está consumado, creia. Está consumado, não acrescente nada. Está consumado, entregue-se a Ele. Venha a Ele. Para que se cumpra o que Ele falou na oração de João 17. Para que onde eu estou, estejam também aqueles que me deste. Eram teus e o Senhor me deu. Ele falou isso na oração. Para que estejam juntos, para que haja comunhão, para que haja paz. Está consumado. Está consumado. O que é que eu vou fazer? Se achegue a Ele. Está consumado. Renda-se a Ele. Não procure fazer mais nada, apenas creia.
Apenas confie. Ele perdoou você. Não sei por onde você anda, o que você tem feito, mas está consumado, a porta está aberta, o caminho está aberto, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele concluiu a obra. É por isso que o dia de hoje é tão importante para nós. Quando Jesus, pois, tomou o vinagre e disse, está consumado. A última palavra da cruz foi essa. Está consumado. Podem ver, está tudo pronto. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vamos para lá? Está tudo pronto. O que nos resta fazer? Apenas crer. Apenas obedecer, apenas aceitar o seu amor em nosso lugar. Aceitar que uma ovelha tome o meu lugar, um cordeiro de Deus tome o meu lugar. Pense nisso. Pense nisso. Por favor, pense nisso. Ele assumiu o seu lugar na cruz. Lugar que era seu, lugar que era meu. Por conta dos meus pecados. Foi o meu pecado, não foi o pecado do romano, não, nem do judeu, foi o meu pecado que o levou à cruz. Porque ele morreu por todos, para que todos tenham acesso ao Pai. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, ao ouvir esta palavra sobre a conclusão de toda a obra sacerdotal, só fica na nossa mente uma palavra, gratidão. Só louvor, só adoração, nada mais. Não temos nada a acrescentar na obra feita. Ela está concluída, terminada, consumada. Ajude-nos, ó Pai amado, a caminhar no caminho que o Senhor traçou para nós. A porta pode ser estreita e o caminho pode até ser apertado, mas é isso que produz salvação, é isso que nos leva até o Senhor. Ajude-nos, ó Pai amado, por favor, e aceite a nossa gratidão pela obra que o Senhor fez na cruz. Hoje suportamos uma coroa de espinho, mas um dia o Senhor trocará isso por uma coroa de glória, e nós esperamos isso, anelamos por isso. Obrigado porque o Senhor fez a obra por nós. E fez a obra em nós. Pedimos que o Senhor faça a obra por nós. Para que outros que ainda não te conhecem, venham a te conhecer. Para que outros que não sabem o valor da ressurreição, possam a vir a saber. Eu suplico tua graça sobre isso. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. Hoje é Páscoa. Amanhã também é Páscoa. Quarta-feira também será Páscoa. Sexta-feira também será, porque ele abriu o caminho. Todos os dias. Pode ser um dia de Páscoa. Todo o dia. Em que eu entendo que a obra que ele fez por mim. Ele não fez por ele. Não fez por ele. Ele fez por mim. A morte foi tragada pela vitória. Isso é motivo de gratidão. É motivo de louvor. Hoje, eu quero convidar para estar na porta para receber os cumprimentos. Na porta da praça. Desculpem. Eu, Dona Beth, quero convidar para estar conosco Gabriel e a Eduarda. Na porta da frente, Diácono Otoniel, que faz aniversário hoje, sua esposa Damares, Ulisses e a Dona Beth. Na porta do meio. Na porta lateral, o mais novo casal ou a mais nova família da igreja. Tiago e a sua esposa Tainara, na porta lateral. Juntamente com o Diácono Nelson e a sua filha Daisy, na porta lateral.
para receber os cumprimentos dos irmãos. Tá bom? Com vocês. Todos vocês são convidados para um lanche muito gostoso, preparado com carinho, aqui na lateral da igreja, tá bom? Sai aqui assim, volta, cumprimenta aqui, vai para lá, tá bom? Vamos nos colocar em pé. O Samuel tem mais motivo de gratidão hoje do que todos nós juntos. Os filhos estão aí. Que bom vê-los, que bom vê-los. Graças a Deus. Que bom, que bom. Queremos agradecer ao Senhor. Próximo domingo, nós teremos o batismo, às 9 horas. Às 18h15, será a consagração do Ricardo ao diaconato. Vem cá, Ricardo, vem orar, começar o trabalho. O Felipe Kawashima foi para um trabalho na Holanda, 2 ou 3 anos. Então, o suplente dele é o Ricardo. E domingo será a consagração dele ao diaconato. Nós faremos isso com alegria. Só lamento a ausência do sogro, que ele vai estar lá pela internet. Vamos orar, por favor? Querido Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado. A Deus por poder estar aqui na tua casa, lembrando o teu sacrifício, a tua morte, a tua ressurreição e salvação para todos que creem, ó Pai, para todos nós. Muito obrigado por tudo, de coração. É o que eu agradeço, oro, em nome do Senhor. Amém. Cristo já ressuscitou. Viva essa realidade. Anuncie essa realidade. Fale para o seu filho, fale para o seu neto da ressurreição. Isso alegra todo o coração, alegra toda a humanidade. O Senhor Jesus é a alegria de toda a terra. E esta boa nova vai alegrar e pacificar o nosso coração. Você pode se aproximar do Pai. O canal está aberto, chama-se Jesus. Você pode pedir perdão, o canal está aberto, chama-se Jesus. Ele alegre a sua vida, direcione os seus passos. Ele preenche os espaços do seu coração. Direcione toda a sua vida. Console toda a tua lágrima. O Senhor te abençoe e te guarde. Te favoreça com a sua presença. E que o amor de Deus o Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, a mediação e o consolo do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido, e com todo o povo de Deus em toda a face da terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos.